Me diga uma coisa, Jesus, ele só virá quando toda pessoa ouvir a palavra de Deus? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado aí por esse ano de 2023 você estar conosco nas nossas videoaulas e hoje chegamos então ao final desse trimestre. Antes de dar início, vamos fazer sempre aquele pedido, né, que a gente sempre expõe, é o que? Não se esqueça de curtir o nosso canal, também compartilhar e se você ainda não é inscrito, se inscreva. E assim você fazendo, você vai estar ajudando, né, dando aquele apoio ao reino de Deus e também para o crescimento do canal. Tem um sininho logo mais abaixo. Se você clicar nele toda vez que tiver uma videoaula, uma novidade, você vai ser avisado e assim você vai ficar sempre a par, né, das aulas da nossa CPAD. Muito bem, então esse é um canal que tem como objetivo estar aí auxiliando o professor da escola dominical, mais precisamente para as aulas adultos da nossa CPAD. Vou deixar na descrição as aulas em slides em PowerPoint. Caso você queira ministrar essas aulas usando um notebook, um data show ou uma televisão na sua igreja, fique à vontade. São slides animados e muitos têm pedido para a gente continuar fazendo esses slides e aí vai ficar à sua disposição. Deus abençoe a todos. Vamos então para a nossa videoaula. Muito bem, então chegamos ao final do nosso trimestre e com isso, logicamente, chegamos aí à nossa última videoaula do ano de 2023 e da lição que estivemos estudando aí nesse trimestre, a lição que tem como tema, um tema de missões. O tema da nossa lição é Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Vamos então para a nossa lição de número 14, que será ministrada, né, no dia 31. Alguns vão antecipar, outros podem até mesmo estar ministrando essa aula no ano de 2024, né? Outros vão estar no dia 31 ministrando essa aula. E essa aula ela tem como tema missões e a volta do Senhor Jesus. Eu já vou dizer que essa lição, o comentarista aqui, ele traz alguns assuntos e ela não deixa de ser uma lição polêmica, pois ele trata de um assunto aqui que nós vamos abordar, inclusive foi tocado na última lição, sobre a pregação da palavra de Deus está atrelada como circunstância ou como uma necessidade para a volta de Jesus Cristo. Isso é polêmico. Talvez vai ter polêmica na sua aula. Prepare bastante, pois alguém pode até fazer essa pergunta para você, tá? Então, esse é o nosso tema. O textual diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. É o famoso sermão profético. Cuidado quando você estudar o sermão profético. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso aqui, tá? Esse texto aqui diz claramente que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes,
e então virá o fim. Preste atenção, o fim. Tá? Vamos então para a verdade prática, que também a verdade prática não deixa de ser, não deixa de ter aqui uma pitada, e aonde vai surtir aqui também essa polêmica que nós estamos falando aqui, tá? O pastor Wagner Gabi coloca aqui como verdade prática: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja, tá? Bom, né, aqui ele está colocando que a grande comissão, né, ela vai ter um fim, né, e essa comissão ela tem que ser cumprida antes do arrebatamento da igreja, né? E ele coloca aqui como uma necessidade, sim, mas o que demonstra aqui é que essa comissão ela tem um fim, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Culmina com isso aqui. Bom, vamos então para Mateus, é o texto bíblico, a leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 14. Como disse, é o sermão profético. Vamos fazer a leitura, como de costume, rapidamente aqui, para a gente poder também ganhar tempo na nossa videoaula. Diz assim, Mateus 24, 3 ao 14. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Muito bem, então, com isso, nós lemos aqui a leitura bíblica em classe, que é o famoso sermão profético, onde Jesus ele vai dar uma apanhada aqui das coisas que iriam acontecer a partir daquele momento. Muitas coisas aqui é do futuro, mas algumas coisas aqui iriam acontecer um pouco logo mais em seguida, tá? Então é nisso aqui que eu já estou entrando aqui no que eu falei. Temos que ter cuidado para interpretar o sermão do monte. A nossa lição, ela vai ser um pouco menor nesse ponto. Por quê? Porque, como eu disse na lição passada, essas duas lições, né, a lição 13 e a lição 14, elas têm apenas 2 tópicos, né? E o primeiro tópico vai falar justamente sobre alcançando o mundo até que Cristo volte, né? E o segundo tópico, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Muito bem, então o pastor ele vai falar aqui, né, sobre a iminência da volta de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que a pregação da palavra de Deus, ela tem que acontecer para que isso se dê, né, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito polêmico, porque eu já estou adiantando aqui, né? Nós observamos que coloca-se como uma barreira ou um impedimento à volta de Jesus Cristo,
Ou seja, se a igreja não pregar o evangelho, Jesus não volta. E como eu falei na lição passada, só dei uma pincelada, a volta de Jesus ela acontecerá independentemente de circunstâncias. Está determinado um momento, uma hora. O Pai sabe. E esse momento chegará independentemente de circunstâncias. Nós não podemos colocar como, ainda que seja algo primordial. Sim, com toda certeza, a evangelização é algo primordial e é algo que a igreja não deve deixar de fazer. A igreja tem que pregar a palavra de Deus e, como foi falado, é uma obrigação da igreja. Por quê? Porque é um mandamento de Jesus que tem que ser cumprido. A igreja tem que pregar e tem que colocar, lógico, como uma das maiores prioridades dela aqui na terra. Pregar a palavra de Deus. Vamos então para o nosso primeiro tópico, onde diz: alcançando o mundo até que Cristo volte. Primeiro ponto: e este evangelho do reino será pregado. E ele coloca aqui, o pastor Wagner Gabi, ele coloca dessa forma: o texto de Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Tudo bem, aqui ele está correto, né? Realmente, ali diz que o fim virá depois que o evangelho for pregado em todo o mundo, tá? Então, o que ele deixa expresso aqui é que há uma necessidade de que todas as pessoas ouçam a palavra de Deus para que aconteça o arrebatamento da igreja. Isso nós, com o máximo respeito, nós não concordamos. E se você for pegar muitos comentários bíblicos, você vai ver que ali os comentaristas eles dizem que esse texto está falando do milênio, tá? Aonde todo o evangelho será pregado em todo o mundo, tá? E depois do milênio, o que acontece depois do milênio? Novos céus, nova terra, tá? Depois do juízo final, novos céus e nova terra, né? E o que é considerado o fim? É justamente isso, quando tudo será, né, consumado aqui na terra, né, destruído, e Deus fará todas novas as coisas. Então, temos que ter cuidado com isso, para não colocar aqui um impedimento, tá? Porque nós estamos desfazendo de uma doutrina que se chama eminência, uma doutrina da volta de Jesus. O que é a eminência? É que a volta de Jesus, ela é eminente, ela pode acontecer a qualquer momento, independentemente de circunstâncias. E ele coloca aqui como, no ponto 2, a urgência da tarefa. Sim, existe uma urgência mesmo, mas não é uma urgência que diz respeito a um impedimento para que Jesus volte. Essa urgência diz respeito a pessoas, a almas que estão perecendo sem conhecer a Jesus Cristo. E com isso estão destinadas, infelizmente, a ir para o inferno. Essa é a urgência. Então não podemos colocar como uma barreira, né? Jesus só vem se acontecer isso. Não. Aqui, uma doutrina que se chama eminência, que foi falado, diz respeito que Jesus pode voltar a qualquer momento, tá? Não, por mais difícil que seja aceitar, mas a maioria dos comentaristas, eles dizem que não tem como todas as pessoas deste mundo ouvir a palavra de Deus.
E o texto diz claramente que o evangelho será pregado em todo o mundo. Não diz que todas as pessoas, como muitos têm usado púlpitos para dizer que todas as pessoas precisam ouvir e vão ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, quando nós estamos aqui trazendo essa videoaula, alguém está morrendo sem Cristo agora. Infelizmente, quando nós estamos aqui trazendo essa videoaula, muitos índios estão perecendo sem conhecer a Jesus Cristo. E isso não é um impedimento para a volta de Jesus Cristo. Então, é urgente, sim, com toda certeza, mas não é um impedimento. Aí ele vai dizer aqui, tópico 2, a volta de Jesus atrelada à obra missionária, né? Aí ele vai colocar aqui no ponto 1 a relação da volta de Jesus e missões. Aí ele vai citar aqui Billy Graham, que diz que, de acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Não deixa de ser polêmico, né? Mas respeitando aqui as opiniões, né? Sim, há uma necessidade da evangelização mundial. A igreja ela tem que buscar meios para que alcance o mundo inteiro de alguma forma, através da televisão, através de cruzadas, mas isto não significa que todas as pessoas vão ouvir. Por exemplo, nos países muçulmanos, onde não existe abertura para a pregação da palavra de Deus, até as televisões ali são confiscadas, né, a programação pelo governo para que não haja abertura nenhuma, não existe rádios, não existe programação, as mídias sociais são proibidas no país e por aí vai. Então, há um impedimento para a pregação da palavra de Deus, mas a igreja tem que buscar esses meios, sim, com toda certeza, tá? Mas não como vamos pregar para que a volta de Jesus aconteça. A volta de Jesus vai acontecer independentemente dessa circunstância. E ele encerra dizendo o chamado para a igreja. Ele vai dizer aqui, né, que o apóstolo João ele vai dizer o tempo está próximo. E João já falava isso naquela época. Imagine hoje, né? Então está próximo mesmo. A volta do Senhor Jesus Cristo. Tá? E isso não quer dizer que nós devemos cruzar os nossos braços e deixar de pregar a palavra de Deus. Temos que cumprir, temos que pregar, custe o que custar, em tempo e fora de tempo. Agora, antes de ir para a nossa conclusão, quando você estuda o sermão profético, você tem que ter cuidado. Nós vamos ver o porquê que aconteceu de Jesus trazer esse sermão profético. A razão disso está no início do capítulo 24. Quando eles estavam passando ali perto do templo, né, de Herodes, porque Herodes tinha reformado o templo de Esdras. E ali eles começaram a mostrar para Jesus e dizendo, olha que pedras maravilhosas, olha que estrutura, olha a estrutura desse templo, que coisa linda, uma das maravilhas daquela época. E aí Jesus ele joga um balde de água fria ali naquela expectativa daquelas pessoas. Ele vai dizer, olha, vocês estão vendo tudo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, não seja destruída. E aquilo inculcou na mente dos seus discípulos. E quando eles chegaram lá no Monte das Oliveiras, eles chegaram para Jesus Cristo e perguntaram. Aí é que está o ponto principal quando você estudar o sermão profético. O ponto principal que eu vejo desse texto é o versículo 3, que diz dessa forma: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo... Eles fazem 3 perguntas para Jesus. Tem 3 perguntas aqui. Eles vão dizer assim, olha, dize-nos quando serão essas coisas. O que são essas coisas que eles estavam perguntando? Aquilo que Jesus estava falando sobre pedra,
que não ficaria daquele templo. Então eles perguntaram ali quando aconteceriam essas coisas, tá? Vamos voltar ao texto aqui. Dize-nos quando serão essas coisas, o momento da destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda. Segunda pergunta. Essas coisas era a destruição do templo. As coisas que iriam acontecer num pouco espaço de tempo. A tua vinda, arrebatamento, tá? A tua vinda é voltar para o seu povo, tá? A tua vinda. E a terceira pergunta, vamos lá, voltar para o texto. Dize-nos quando serão essas coisas, tá sublinhado aí, né? E que sinal haverá da tua vinda, aí sim, ó, e do fim do mundo. Ou seja, quando este mundo será destruído. Então, todo estudante do sermão profético, quando ler o sermão profético, preste atenção nisso aqui. Você tem que ler o sermão profético dentro dessas 3 perguntas. Tá? Que sinal, né? Ou seja, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. 3 acontecimentos. E quando você estudar, você estude perguntando onde isso aqui encaixa dentro daquelas 3 perguntas. Porque Jesus, ele começa a dizer algumas coisas que acontecerão a partir daquele momento, que serão a curto espaço de tempo, a médio espaço de tempo e a longo espaço de tempo, tá? Então, se você não tem como aqui a gente estudar tintim por tintim, mas preste atenção, a gente pode fazer aqui algumas perguntas aqui. Toda vez que, por exemplo, o versículo 5, né, ele vai dizer: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, quando você chegar aqui nesse texto, pergunte: isso já aconteceu? Isso está acontecendo? Isso vai acontecer? A resposta para isso aqui é muito simples. Isso aqui já aconteceu. Já muitos vieram no nome de Jesus Cristo dizendo ser Cristo. Isso está acontecendo. E isso ainda vai acontecer. Inclusive com o anticristo. Olha que coisa, né? Agora vamos para outra. Ouvireis de guerras, versículo 6. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Isso aqui já aconteceu? Já aconteceu. Quantos terremotos? Quantos rumores de guerra? Isso está acontecendo? Está acontecendo. Tá? Isso vai acontecer? Vai acontecer ainda. Mas ele mesmo vai dizer: quando acontecerem essas coisas, ainda não é o fim. Tá? Olha como que está atrelado. Aí ele vai dizer, né? Serão aborrecidos, escandalizados, trairão uns aos outros. Isso já aconteceu? Aconteceu com os apóstolos. Está acontecendo. Não tanto, mas em alguns países isso está acontecendo, sim. E vai acontecer ainda também. Pode acontecer. Tá? Agora, tem uma coisa interessante aqui que eu vou encerrar aqui, né? Quando pois virdes, versículo 15, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui nós podemos perguntar: já aconteceu? Não. Daniel estava falando. Aconteceu com Antíoco Epifânio? Sim, de certo modo, sim. Tá? Mas aqui ele estava falando de uma pessoa, do anticristo. Cuidado, então ainda vai acontecer. Naquele dia, quem estiver no telhado não desça a tirar alguma coisa. Quem estiver no campo não volte para... Já aconteceu isso aqui? Já aconteceu. Quando? Na invasão de Tito a Jerusalém em 70 depois de Cristo.
e dizem que houve um cerco muito grande, e o dia que Tito entrou foi justamente num dia de sábado, onde o judeu tinha como um dia precioso, sagrado, onde eles não podiam caminhar, fugir. Olha que coisa interessante, né? E para encerrar aqui ele vai dizer, olha, versículo onde fala sobre o versículo 29, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Faça a pergunta agora: isso já aconteceu? Não. Isso está acontecendo? Não. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Por isso, eu encerro aqui agora essa parte, quando diz ali que todo o mundo ouvirá, né, a mensagem do reino, e então virá o fim, quer dizer de algo que ainda vai acontecer, e para ainda aumentar mais ainda a nossa expectativa, a igreja não vai estar aqui, porque a igreja já foi arrebatada. A igreja já está glorificada com o Senhor. Então essa é a nossa posição, com todo respeito, tá? Não querendo bater de frente, não, de maneira nenhuma. Mas não sou só eu, né? Mas existem outros também que estão falando sobre essa lição, que houve aqui na realidade um equívoco do comentarista, tá? Mas fica um alerta para as nossas vidas e para a igreja, que nós venhamos nos levantar para a pregação da palavra de Deus, amar missões, colocar o nosso coração em missões e não se esquecer que este é o mandamento de Jesus Cristo para ser cumprido obrigatoriamente pela sua igreja. Que Deus abençoe a todos, então, e vamos agora para a nossa conclusão. Muito bem, então vamos para a nossa conclusão e respeitando aqui a opinião, né, como disse o pastor Wagner Gabi, ele vai terminar dizendo dessa forma: preliminarmente devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nestes últimos tempos quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Muito bem, então com isso nós encerramos aqui o nosso trimestre. Foi a última aula, uma aula, se prepare bastante, leia com atenção, se prepare para as perguntas, tá? E não deixe de ensinar os seus alunos, né? Ainda que a gente tenha como um equívoco acontecido, mas você pode estar trazendo aqui aquilo que está escrito na palavra de Deus, tá? Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez quero pedir, curta o nosso canal, se inscreva, também compartilhe com seus amigos e irmãos. E talvez essa semana ainda teremos aí uma videoaula com um panorama das aulas que serão estudadas no primeiro trimestre do ano de 2024. Encerro agora desejando que o ano de 2024 seja um ano de muita bênção para a sua vida e para toda a sua igreja e para todos os seus alunos. Que Deus abençoe, que você seja forte para as coisas que virão. Não sabemos o que acontecerá no ano de 2024, mas uma coisa nós temos consciência: pode ser no ano de 2024 que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Então prepare-se, esteja preparado, prepare os seus alunos, abra os olhos e invista em missões. Abraço o teu pastor
abrace a tua igreja e abrace os missionários. Deus abençoe, nos vemos na primeira videoaula do ano de 2024. Se Deus permitir, vivemos até lá. Feliz ano novo, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Amém.